O pesadelo acabou. Na noite desta segunda-feira, 11 de novembro de 2024, o Santos venceu o Coritiba pelo placar de 2-0 em pleno Couto Pereira e pôs fim ao sofrimento de toda a nação santista. Os gols do Peixe foram marcados no primeiro tempo. O Wendel abriu o placar aos 19 minutos e Otero, com um gol extraordinário de falta, aos 40 minutos deu números finais à partida. Veja a seguir os gols do Santos e a coletiva de Carille e João Schmidt. Aí, boa noite. Na última rodada, na coletiva, você falou da missão cumprida, quase, que já tinha conseguido, que era jogar o futebol brasileiro, mas o time do Santos pode ser campeão brasileiro. Eu sei que você pode falar do jogo assim, tão longe do jogo que vai acontecer, mas queria que você falasse sobre essa possibilidade de ser campeão na vida. Boa noite. Podemos dizer que agora estamos na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Eu não gosto de falar assim de projetar jogo, né? Que não é o caso. Temos uma partida decisiva em casa, mais uma contra o CRB, uma equipe que está tentando sair de lá de baixo também. Procurar trabalhar de quarta a sábado bem, jogadores bastante conscientes assim da importância do jogo, respeitando o adversário, respeitando o nosso trabalho, sabendo que do outro lado vai buscar forças de onde não tem, por estar numa zona perigosa, né? Mas é uma decisão para nós e sabemos que um ponto nos dá o título, né? Que é muito difícil em 2 rodadas tirar 13, 12 gols de diferença de saldo, né? Esses são os números, que um ponto dá, mas coroar com uma vitória, coroar com uma boa apresentação dentro da nossa casa e sim confirmar o título. Carille, boa noite. Na última coletiva houve uma comemoração porque se chegou muito próximo, né, do acesso. Hoje, matematicamente, o Santos está de volta à primeira divisão. Naquele momento você foi questionado na Vila sobre o seu futuro. E ali você falou naquela coletiva que a partir de então você ia sentar e pensar, passar a pensar sobre o que você faria. O acesso matemático está garantido, o seu objetivo da temporada foi alcançado. Houve já alguma conversa com o Santos e você hoje já sabe se você quer ficar ou se você vai ficar para 2025? Você falou muito bem, né, Felipe? Depois que conseguiu o objetivo, ter a paciência de pensar. O jogo tem 15 minutos que acabou, né? E só foi comemoração no vestiário. Não deu para pensar nada ainda, mas pelos próximos dias aí vai ter uma definição, porque eu penso que o Santos está muito atrasado em relação ao 2025 em planejamento, né? Está muito atrasado e a gente não pode perder mais tempo, né? Se eu vou continuar, se eu não vou continuar, esse não é o problema. O importante agora é todos pensarem no Santos e saber o que querem para 2025 e já começar a direcionar muitas coisas. Carille, tudo bem? Boa noite. Lá atrás, quando o Santos caiu, todos aqueles que estavam foram muito questionados por porquê da queda. Então eu queria que agora, nesse momento, o diretor, eu queria questionar você por que da volta. O que o Santos voltou? O que o Santos fez para voltar? Qual foi o momento mais complicado? Qual foi o momento que você acreditou que isso ia acontecer? Que você contasse um pouco do que vocês passaram aí durante essa temporada que imagino que não foi fácil. Olha, eu já falei isso em outras coletivas, tá? A pré-temporada nos deu um sinal muito bom. Um jogo contra o Oeste, na Vila, sem tempo para trabalhar e acontecendo algumas coisas assim pela qualidade dos jogadores. Eu falei sobre isso, que a pré-temporada chamou a atenção. Chegamos numa final de Campeonato Paulista que ninguém acreditava. Os últimos 3 anos o Santos brigando para não cair no Paulista, e a gente chegou ali por mérito,
fazendo bons clássicos, fazendo um grande jogo contra o Red Bull na Arena do Corinthians, chegamos à final. Tivemos um pouco de dificuldade na Série B. A Série B ela foi novidade para muitos aqui, para muitos jogadores de seleção, jogadores de Europa, de Libertadores, o próprio João aqui, uma vida fora, né? Itália, Portugal e 5 anos no Japão que ele estava. Então foi uma novidade, mas o que mais me dava calma para a comissão, que quando tinha que responder, respondia bem. Teve a sequência de 4 derrotas no primeiro turno, nós sabemos porquê, eu sei porquê e já falei sobre isso também. Um jogo chato contra o Goiás na sequência, de superação, e todo mundo foi para a superação e ganhou. Oscilamos sim durante a competição, mas sempre que precisou, sempre que tinha que provar alguma coisa, mesmo da dificuldade, conseguiu os resultados, né? Então, acho que com 65 pontos nós já estaríamos classificados, acho, né? Mas agora não temos dúvida nenhuma. Então, principalmente para o Galo, que ele praticamente montou esse time sozinho. Quando eu cheguei no dia 19, muitas coisas já tinham acontecido. Participei muito pouco, né, mas com certeza aprovaria quase todos que ele já tinha feito. Jogadores de qualidade, jogadores experientes que vieram do Santos sabendo de toda a dificuldade. Jogadores que tinham mercado na Série A e que vieram, que vestiram, que trabalharam bastante, que foi um prazer para mim trabalhar com alguns jogadores que já tinham ouvido falar tanto, que nem Juliano, por exemplo, e de estar um ano com ele aí, que profissional, que pessoa e que jogador. Boa noite, obrigado, pelo fato da camisa que o Santos tem, da história que tem, em algum momento foi um peso a obrigação, o objetivo que foi dado de recolocar esse clube na elite do futebol brasileiro. Uma outra pergunta, por favor, se você está planejando umas férias antecipadas no caso de confirmar o título na próxima data. Obrigado. Começando pelas férias aí, vamos todos até dia 24 trabalhando sério e respeitando o campeonato, tá? Não tem como ser diferente. Tem outros times aí dependendo de jogo, dependendo disso. Acho que será um desrespeito se a gente largar no meio do caminho, principalmente depois do jogo de Série B, se a gente conseguir o objetivo. Qual foi a primeira pergunta? Desculpa. Então, isso junto com a minha comissão, no Campeonato Paulista a gente não tinha responsabilidade nenhuma. O time jogou mais solto, fez partidas, fez clássicos assim interessantes, fez jogos, dos 12 jogos da primeira fase ali, acho que 2 ficou abaixo, 10 foi num nível muito legal. E na Série B nós tínhamos obrigação, e muitas vezes esse peso aí atrapalhou sim, a responsabilidade de ter que ganhar, a responsabilidade de ser Santos, de ter que voltar, e aí é claro que é diferente a cobrança. Se a gente tivesse chegado às quartas de final do Paulista, ninguém ia falar nada, a cobrança mesmo ela estaria dentro do Campeonato Brasileiro, né? Mas com certeza esse peso, não só para mim, mas principalmente para os atletas dentro de campo, teve momentos que a gente não soube administrar, né? Mas no final das contas aí deu tudo certo. Santos está de volta. Muita gente fala de um lugar que não merecia ter saído, só que muitas coisas erradas no clube uma hora paga, né? A gente tem que ser realista, não vamos agora pegar e falar que não devia nunca ter caído. Não, eu participei em 21 ali, muitas coisas erradas vindo já há alguns anos, e uma hora isso a conta vai chegar, não tem jeito, né? Então, muito feliz por esse objetivo, mais um objetivo alcançado na minha carreira, 8º ano como técnico aí, e já muita história boa para contar. A última aqui para o Carilho. Fábio, foi aquele ano, né? Acho que de altos e baixos, né? De alguns momentos, o torcedor do Santos empolgado com esse time, como foi no Campeonato Paulista, quando o time do Santos chega a uma decisão, garante vaga na Copa do Brasil, aí vem o Campeonato Brasileiro longo, como você disse, alguns momentos altos e baixos. Em algum momento passou pela sua cabeça que não ia dar, passou pela sua cabeça que seu trabalho ia ser interrompido, que você não ia continuar? Você chegou a pensar que não ia levar o Santos de volta à Série A, comandando essa equipe? Conta um pouquinho do que passou na sua cabeça, por favor. Boa noite. Essa resposta é muito curta, Ricardo.
A gente ficou acho que 3 ou 4 rodadas fora do G4. Como é que a gente vai achar que não dá se a gente ficou sempre ali, né? Internamente não senti isso no momento nenhum de ser interrompido. Eu já falei sobre isso. O externo a gente não controla, o interno estava controlado, está controlado até agora. E a gente não ficou longe do G4 em momento algum, foi 3 ou 4 rodadas só, então não tem como a gente pensar diferente. Só para completar, você chegou a pensar em sair do Santos? Não. Obrigado, Fábio. Agora vamos ver. Ô João, a gente acabou de falar, né? Aquilo que foi planejado no começo do ano aconteceu, com a volta à Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista, até uma final de Campeonato Paulista e um Campeonato Brasileiro, que o Santos, como disse o Carilli aí, 3 ou 4 rodadas só fora do G4. Foi mais difícil do que vocês imaginavam, esse retorno à Série A? Em algum momento, você como um dos líderes, falou, o caminho não é esse, a coisa não está legal, quando teve fora, 4 jogos sem perder 2 vezes. Como é que vocês trabalharam isso internamente, como veio essa pressão? Foi mais duro do que você imaginava? Não, boa noite. Não, acho que foi exatamente como todo mundo imaginava. Acho que todo mundo sabia da dificuldade. Como o Fábio disse, não tem muitos jogadores que jogaram na Série B, alguns jogaram, alguns não. Mas a gente sempre conversou e sabia da dificuldade. Acho que todos os clubes grandes que caíram para a Série B tiveram dificuldade. Claro que em alguns momentos a gente deu uma tropeçada, mas também era normal. Acho que ninguém deixou de acreditar. Como o Fábio disse, acho que foram 3 ou 4 rodadas que a gente ficou fora do G4, mas o tempo inteiro brigando em cima e acho que todo mundo sempre acreditou no nosso objetivo, no nosso trabalho e por isso que a gente está de volta à Série A. João, está funcionando. Boa noite, João. Parabéns pelo acesso agora que está confirmado matematicamente. Embora você tenha dito que em nenhum momento, para vocês, ou foi mais difícil do que se imaginava, para a gente que está do lado externo, teve um momento dentro dessa temporada que parecia que o trabalho seria interrompido, que foi o momento em que veio não uma proposta, mas que se sabia do interesse do Corinthians pelo Fábio Carilli. Ali, para quem estava, seja da torcida, seja da crônica, conversando com pessoas que circulavam no CT e na Vila, dava a impressão de que poderia ter alguma interrupção. Para vocês, jogadores, em algum momento, vocês perceberam mudança no comportamento do Carilli ou acharam que poderia ter mudança, com as oscilações e essa possibilidade do Carilli sair para o Corinthians? Isso poderia afetar de que maneira se acontecesse, João? Não, acho que em nenhum momento pensamos. Acho que isso é mais externo do que interno. Tanto o Carilli quanto a sua comissão nunca deixaram de estar presente no nosso trabalho. É claro que jogar numa Série B no clube como o Santos, muita coisa se fala fora, E o fora a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar é o dentro, é o trabalho, é o dia a dia. E como eu disse, isso nunca afetou dentro do nosso trabalho. João, tudo bem? Essa Série B teve um aspecto diferente. Ela teve o Santos como um gigante da Série B, não menosprezando nenhum outro time, mas o gigante era o Santos. Em algum momento, por ser o Santos, pela história do Santos, ela se tornou mais difícil. O Santos foi alvo, todos queriam bater o Santos, queriam fazer com que o Santos não subisse. Você sentiu isso? O Santos era o alvo de quem queria subir alto. Se a gente quer derrotar o Santos, a gente está bem para poder subir. Você sentiu? Você que é jogador de Série A, sentiu que essa Série B, pelo gigantismo do Santos, ele foi o grande alvo dos outros 19? Sim, isso é exatamente o que a gente sempre conversava, respeitando todos os outros adversários, mas a gente sabe da grandeza da camisa do Santos, de toda a sua história, e é diferente quando todos os outros clubes jogam contra o Santos do que quando jogam com outros times. A real é que todo mundo quer estar dentro do Santos, todos os jogadores da Série A querem vestir a camisa do Santos. A gente sabe que a audiência, a visibilidade é diferente jogando contra o Santos, então todo mundo quer ganhar do Santos. Então a gente sabia que a dificuldade sempre seria maior, mas como eu disse, a gente estava preparado. Acho que esse grupo, tanto jogadores, comissão, diretoria,
A gente sabia da dificuldade e sabia da nossa responsabilidade. A gente veio para colocar o Santos na Série A e graças a Deus hoje a gente conseguiu esse primeiro objetivo, que é o acesso, mas a gente ainda está focado no título. João, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre as lideranças do elenco, né? Você hoje é o capitão, mas ao longo dessa temporada já foi o João Paulo, já foi o Pituca, o Gil também exerce uma liderança ali entre vocês. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa mescla, né, desse elenco mais experiente que o Santos teve para a Série B e numa eventualidade de título ali, se vocês já conversaram ali de quem que seria o capitão no momento de taça, alguma coisa assim. Obrigado. Não, a gente sabe que começou o Pituca como capitão, né, depois teve esse revezamento, mas a gente sabe que tem muitos líderes dentro do clube, né, do grupo. Nem sempre o que usa a faixa de capitão exerce a maior liderança, né? Cada um tem seu tipo de liderança, né, dentro de campo. Então, muito satisfeito por ter essa oportunidade de usar a braçadeira do Santos, de fazer parte desse revezamento. Mas acho que isso foi importante nesse ano, ter bastante líder dentro de campo e no dia a dia. Bom, meu querido torcedor santista, é isso. O inferno e o pesadelo acabaram. O Santos está de volta à elite do futebol brasileiro. Foi muito sofrimento e humilhação, mas estamos de volta. Agora só nos resta esperar e cobrar uma mudança de postura da administração do clube para que 2025 seja muito diferente de 2024 e que o Santos consiga se modernizar, se reestruturar e montar uma equipe condizente com seu tamanho e glórias. Sabemos que o clube se encontra em dificuldades financeiras, mas com a camisa do Santos, a história do Santos, os títulos do Santos, a casa do Rei Pelé, de Neymar e muitos outros extraordinários jogadores que vestiram esse manto sagrado, nos parece que buscar investidores e patrocinadores não deveria ser um trabalho tão difícil. Parabéns a todos os santistas apaixonados por esse grande clube. E você aí, meu caro torcedor, agora que o pesadelo acabou, o que esperar do Santos para 2025? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.